Boa noite a todos, amigos do Facebook, amigos do YouTube. A gente grava todos esses nossos encontros do Oração Ação e colocamos no nosso canal do YouTube, Maurício Zomignani também, lá como no Facebook também, que é um local, um espaço de encontro onde a gente pode dar importância para as coisas que são importantes, o nosso cantinho de pensamento. Os pais, quando os filhos fazem coisas erradas, mandam os filhos para o cantinho do pensamento e nós temos um pai dentro de nós. Kardec perguntou para o Espírito da Verdade aonde estão escritas as leis de Deus e ele disse: na consciência. Deus está na consciência, nós temos o Pai dentro de nós. E cada vez que a consciência nos aponta que nós estamos em erro, nós precisamos ir para o cantinho do pensamento. Não para nos punir, não para nos ensombrecer, para ficar no escuro, para nos machucar, mas realmente para refletir. Os momentos de falta, os momentos de desconexão, os momentos de frustração, de tristeza, eles podem ser muito produtivos para nós. Isso que nos parece uma tragédia, só será tragédia se nós o vivermos como tragédia. Porque a tristeza, ela proporciona redirecionamentos, reavaliações, revisões da nossa postura. A tristeza é a véspera da alegria se ela for bem vivida. Mas será a véspera da depressão se for mal vivida. Porque aí então a tristeza se cronifica, se afunda, não vê perspectivas, não se coloca na perspectiva maior, onde tudo sempre é terapêutico e sempre pedagógico. Nós viemos falar sobre essa relação hoje. Tristezas e alegrias, uniões e afastamentos, morte ou vida. Temos vivido crises sem dúvida nenhuma. Temos vivido crises. Mas alguns têm vivido essas crises em depressão, fazendo da tristeza uma depressão. Outros de nós têm conseguido fazer da tristeza uma reflexão, um redirecionamento, uma preparação para o aprendizado, uma véspera da alegria. É assim que nós precisamos pensar as nossas desuniões. A união, a unidade, o uno, é o sentido da vida. A separação é uma mera ilusão. No fundo, somos um. Na aparência, somos múltiplos. No fundo, somos harmonia. Na aparência, somos guerra. Quando
homens e mulheres se dedicam à guerra dos sexos, estão na aparência. Quando povos se dedicam às guerras das nações, estão na aparência. Quando ricos e pobres se dedicam à luta de classes, estão na aparência. Porque no fundo não somos homens nem mulheres, nem brasileiros nem estrangeiros, nem ricos e pobres, nem brancos e negros. No fundo está a união. No fundo está a harmonia. Na superfície, na aparência, está a desunião, a guerra. Há uma mensagem que fala a respeito do ideograma japonês para a palavra crise. E realmente tem uma mensagem uma reflexão muito profunda dentro dela. Os ideogramas são a forma de representação de ideias das coisas na cultura japonesa. Não se dá pelo som, não se dá pelas palavras, mas as ideias são expressas por outras ideias. Juntam-se ideias básicas para formar ideias derivadas. Por exemplo, a palavra crise é assim. Ela une a ideia da dificuldade com a ideia da oportunidade. E perceber essas duas ideias, dificuldade e oportunidade, como integrantes, como ingredientes da crise, é revelador. Vocês não acham? É como se fosse uma bifurcação, a crise fosse uma bifurcação, uma encruzilhada, com dois caminhos. Para qual deles você tem pendido? Qual deles tem sido a sua escolha? O que você vê na crise? A dificuldade ou a oportunidade? Da mesma forma, outra mensagem fala sobre os dois eus que nós trazemos dentro de nós, de acordo com a cultura de um certo líder indígena, que disse que nós trazemos dentro de nós dois cachorros ou dois lobos. Um cachorro colérico, irado, agressivo, imprevisível, e outro constante, leal, carinhoso. A pergunta sempre é para qual dos dois cachorros vai prevalecer, e a resposta do índio é aquele que você alimentar. Qual dos dois caminhos será o seu destino? Voltando para o ideograma japonês. O que a crise fará com você? Abrirá oportunidades ou afundará nas dificuldades? Por isso a perspectiva, por isso a nossa atitude perante os fatos são muito mais importantes do que os fatos em si. Nós, na nossa ignorância, brigamos com os fatos. Ah, por que tal coisa foi acontecer? Isso é uma desgraça. E pedimos a Deus que as coisas que nós julgamos boas aconteçam, que seriam as graças. Pois a nossa graça ou a nossa desgraça é o ponto de vista pelo qual nós olhamos. A morte, separação das separações,
ela pode e é vista pelas pessoas de formas muito diferentes. Antes dela, a separação conjugal, nós ficamos preocupados se vamos manter um casamento, que é uma cerimônia, um culto, um formato humano. Quando deveríamos estar preocupados se vamos manter o respeito, a solidariedade, a compaixão, a cooperação na criação dos filhos. Essas deveriam ser as nossas preocupações na separação conjugal. Porque a separação de corpos, a separação de um contrato, a separação de uma maneira externa de viver, não é e nem pode ser tão importante quanto o cultivo do respeito, o cultivo da cooperação entre os cônjuges. Não é verdade? Às vezes, por tentar manter o rito, o trato social, as aparências, nós fazemos perder o respeito, a compaixão, a cooperação, a essência, que deve ser preservada. Na morte é a mesma coisa. Lamentamos, nos deprimimos com o fim e a desagregação dos corpos, da matéria. Nos nossos lutos, nós cultuamos, no velório, no enterro, a matéria que está acabando, que está se desagregando, que está se separando. Poucos de nós, raros de nós, conseguem, nesses momentos, se ater, optar, ter a visão, ter a perspectiva, cultivar a perspectiva do eterno, que não está se desagregando, que não está morrendo. O eterno não morre nunca, é claro. Quando nós nos apegamos ao que separa, nos apegamos ao corpo, chamamos os nossos mortos de finados, como se eles tivessem tido fim. A gente provoca a desagregação. A gente provoca a separação. Quando a gente se apega ao status, às aparências no casamento, a gente provoca a desagregação fundamental, que é o desrespeito, que é o boicote, que é a competição, que é a luta judicial e caluniosa, muitas vezes desrespeitosa, pela guarda dos filhos, pelo patrimônio, etc, etc. A transformação das nossas vidas, a regeneração das nossas relações, a construção de um mundo novo, está justamente em superar as aparências e buscar as essências. Vista pela essência, vista com o olhar da essência, a morte será a manutenção da vida. Porque o amor, o sentimento, os aprendizados conquistados ao longo de uma vida não desaparecem com a morte. E quando nós focamos em toda a construção que nós tivemos com aquela pessoa, e toda a construção que ainda iremos ter, porque o amor não acaba, o amor é eterno.
se esvaia qualquer ideia de fim, qualquer ideia de derrota, qualquer ideia de desagregação. Não. Colocamos-nos, agradecemos toda a união feita e colocamos-nos na perspectiva de novas uniões a serem construídas. E esse sentimento da união é remetido para os nossos mortos, produzindo agregação, produzindo integração, produzindo harmonia. Enquanto que nós, quando nos concentramos nos corpos que estão apodrecendo nos cemitérios, nos deprimimos com a morte do corpo, que é o único fato obviamente previsível das nossas vidas. O desespero pela desagregação do corpo, pela separação dos corpos, atinge os nossos falecidos e aí sim nos separam. Os amigos espirituais que assistem os nossos falecidos muitas vezes precisam neutralizar as nossas influências desagregadoras, desarmonizadoras, para que nós não os prejudiquemos. Assim como nas separações conjugais, se preocupados com o status, com as aparências da relação, com as conveniências da relação, com as conveniências das vitórias judiciais, das vitórias patrimoniais, nós certamente nos destinaremos, e aos nossos filhos e a todos que estiverem à nossa volta, a derrotas profundas. A amarguras, a disputas, a traições, a mentiras, a ódios. Bem-aventurados, felizes aqueles que se separam num casamento com respeito, em cooperação no projeto, mantendo a cooperação no projeto de criação dos filhos, em gratidão a toda a construção realizada anteriormente. Que maravilha separar-se assim. Mas a separação é a mesma. Por que há casais que separam de um jeito e outros separam do outro? Mas a morte é a mesma, porque há pessoas que vivem a morte com foco na separação e pessoas que vivem a morte com foco na união. Porque pessoas agora estamos vivendo a crise da transição planetária e muitos de nós estão preocupados com as pandemias, com as guerras, com os terremotos, com os vírus, bactérias, com aquilo que pode nos separar, mas nós sabemos que um dia iremos morrer. A questão não é morrer, a infelicidade não é morrer. A infelicidade é nos ensombrecer com a morte, nos ensombrecer com as crises e com uma nova perspectiva, com a perspectiva da eternidade, com a perspectiva espiritual, nós ganharemos uma outra lucidez, uma outra coragem para enfrentar tudo que tivermos que enfrentar, porque banhada da certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Com a certeza de que tudo na escola de Deus é terapêutico, tudo na escola de Deus é pedagógico, tudo no hospital de Deus é terapêutico. Nada há a temer para aquele que vive
na perspectiva da eternidade. Tudo há a temer na perspectiva daquele que vive pela aparência, porque na aparência, na superfície, na matéria, tudo pulsa entre agregação e desagregação. Tudo que vive morre. Tudo que compõe um todo está destinado a se desagregar e depois recompor novos todos. Se nos apegarmos ao que a traça rói e a ferrugem corrói, seremos roídos e corroídos. Ao que os ladrões levam, seremos roubados. Se nos apegarmos aos corpos, apodreceremos junto com os corpos dos nossos falecidos. Mas se nos apegarmos ao espírito, ao aprendizado, aos ganhos de alma que tivemos com as experiências, com as coisas, com as pessoas, com as relações, com a vida, tudo nos será vitória. Tudo será aprendizado e remédio. Sempre no sentido de Deus, e como Deus é amor, sempre no sentido do amor. Vejamos, meus amigos, se a questão da perspectiva, se a questão do ponto de vista não está absolutamente em nossas mãos. E vejamos mais, se a questão do ponto de vista não tem um poder fantástico de modificar tudo nas nossas vidas sem modificar nada. Porque com um ponto de vista maior, mais profundo, mais essencial, mais espiritual, as dores que te perturbam, as depressões que te afundam, as derrotas que te deprimem, se mostrarão como elas são. Oportunidades. Então, mude a sua perspectiva, veja as oportunidades e aproveite as oportunidades. Porque somente aqueles que aproveitarem as oportunidades se curarão, aprenderão e herdarão a terra. Graças a Deus, que essa nova perspectiva possa de alguma forma alcançar todas as criaturas humanas encarnadas na Terra, libertando a todos nós das depressões, das derrotas, da infelicidade perante a crise. Ao contrário, curando-nos, ensinando-nos, libertando-nos, confraternizando-nos perante a crise. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e o teu nome é amor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, a vontade da família universal, da irmandade universal, sob o mesmo Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, que a cada dia nós percebamos que o nosso alimento, como ensinou Jesus, é fazer a vontade do nosso Pai. Perdoa, Pai, os nossos equívocos, as nossas recaídas, assim como nós perdoamos os equívocos e as recaídas dos outros para conosco. Não nos deixes recair na superficialidade. E assim livra-nos dos chacoalhões que a vida precisa nos dar, para que finalmente aprendamos com as crises.
Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado por estarmos juntos, uma alegria nos reprogramarmos, expandirmos nossa visão, aprofundarmos nosso ponto de vista juntos. A amizade faz milagres. Muito grato pela sua amizade. Até amanhã.